a todos, vamos aqui mais uma vez reunidos, eu aqui no meu cantinho, vocês, cada um aí no seu canto, cada um da maneira que consegue, da maneira que pode, para que possamos dar prosseguimento a esse nosso estudo, né? Parábolas e ensinos de Jesus, Caibar Schutter. Não me canso de falar que eu estou aqui para estudar as parábolas e convido a quem desejar para estudarmos juntos. Hoje, nós vamos falar, na realidade, de duas parábolas, que uma tem a ver com a outra. Vamos falar da parábola dos talentos e parábola das minas. São duas parábolas. Bom, vamos começar então com Caibar, né? Caibar começa essa parábola. Nós vamos encontrar essa parábola, está em Mateus, no capítulo 25, item versículo 14 a 30. Essa é a parábola dos talentos. E como é que se processa? Como é que Jesus fala essa parábola, então? Porque isto é também como um homem que, partindo para outro país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro 1 talento, a cada qual segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que tinha recebido 1 só, foi-se e fez uma cova no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Chegou também o que recebera 2 talentos e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Aqui estão outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, confiar-te-ei muito. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim, o que havia recebido 1 só talento, dizendo: Senhor, eu sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e recolhestes onde não joeiraste. E atemorizado, fui esconder o teu talento na terra. Aqui tens o que é teu. Porém, o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e que recolho onde não joerei? Devias então ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu ter recebido o que é meu com juros, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem os 10 talentos. Porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa é a passagem que Jesus conta, uma parábola, né? Uma alegoria para aquele povo entender e para que nós possamos, então, trabalhar esse ensinamento. Vou falar alguma coisa da outra parábola, né? Que é a parábola das minas, que é semelhante a essa. Chamou, né? O senhor foi viajar, que ele já fala de um rei, eles que o rei Deus havia... Bom, ele fala de um senhor que foi viajar, chamou 10 servos
deu-lhe 10 minas e disse-lhes: negociai até eu voltar. Então, esse chama 10 servos e ele dá 10 minas, uma mina para cada servo. Uma mina é um valor para cada servo. Acredito, uma mina, um pedaço de terra, não sei. Mas é só para a gente entender o todo, né? Então chamou 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse: negociai até eu voltar. Mas os seus concidadãos odiavam onde ele foi lá e ele teve que voltar logo. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do governo, mandou chamar os servos, a quem dera o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. Apresentou-se o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Respondeu o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no mínimo, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5. A este respondeu: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, eis a tua mina, que tive guardado em um lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és homem severo. Tiras o que não pusestes e ceifas o que não semeaste. Então, ele já fala o mestre como se fosse aquele que recebeu apenas uma moeda. Respondeu-lhe: servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem severo, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei? Por que, pois, não puseste meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o teria exigido com juros. E disse aos que estavam presentes: tirai-lhe a mina e dai-a a que tem 10. Responderam-lhe: Senhor, este já tem as 10. Declaro-vos que a todo o que tem dar-se-lhe-á, mas o que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu os governasse, trazei-o aqui e matai-o diante de mim. Bom, a gente sabe que as coisas são que Jesus coloca em termos de alegoria, para que a gente possa entender e para aquele povo entendesse, né? Caibar Schuster, ele vai dizer que a parábola dos talentos tem a mesma significação que a das minas. Aquela, a dos talentos, narrada por Mateus, e esta por Lucas, exprime perfeitamente os deveres que nos assistem, material, moral e espiritual. Então, aí que está a importância para nós. Entender esses deveres, material, o dever espiritual e o dever moral. Todos somos filhos de Deus. O Pai das almas reparte com todos igualmente os seus dons. A uns dá mais, a outros dá menos. Porque, de acordo com a capacidade de cada um, a uns dá dinheiro, a outros sabedoria, a outros dons espirituais e, finalmente, a outros concede todas essas dádivas reunidas. Então, esses dons, essas minas, ou essas moedas, esses valores, representando ele, o que Jesus quer que nós entendamos, segundo o que Caibar coloca, são os talentos que nós vamos recebendo ao longo da nossa existência, os talentos que nós recebemos ao retornarmos ao corpo físico em cada reencarnação. De modo que um tem 5 talentos, outro 2, outro 1. Ou então, um tem 10 minas, outro 5, outro 2 minas. No sentido de ter coisas materiais e coisas espirituais. Não há privilégios nem exclusões para o Senhor. E se cada qual, cônscio do que possui e compenetrado de seus deveres, agisse de acordo com os preceitos da lei divina, estamos certos de que ninguém teria razão de queixar-se da sorte ou de clamar contra a má situação em que a maioria se diz achar. Então, se nós tivermos
que nós espíritas temos essa capacidade, dessa compreensão, nós não teríamos razão, não teria lógica de nós reclamarmos das nossas situações, reclamarmos de Deus, reclamarmos por isso ou por aquilo, de reclamar de doença, de reclamarmos de desencarne de entes queridos. De reclamar, não. Claro que a gente sente, quando eu falo de desencarne, de doença, claro que se sente, nós somos seres e temos sentimento. Estou falando reclamar, que é o que muitos de nós fazemos. Não existe um só indivíduo no mundo que não seja depositário de um talento ou de duas minas. Todos nós temos. Todos nós temos uma capacidade. Não posso ajudar? Pode. Ainda mesmo aqueles que se julgam miseráveis e mendigam a caridade pública, se perscrutarem as suas aptidões, o que trazem oculto nos recônditos de sua alma, verão que não são tão desgraçados como se julgam. Aí a gente está falando, o sujeito é mendigo, ele vive na sarjeta, ele não tem condições de dar nada. Se ele for esse ser que tem esse um talento, esse dois talentos, ele pode fazer prece, ele pode ser útil, ele pode ser benevolente, ele pode ser caridoso. Não tem essa explicação de que ele não fez porque ele é um andrajoso. Não, ele pode fazer o mínimo, mas ele pode fazer. Todos trazem a este mundo talentos e minas para garantir não só o estado presente, como sua situação futura. Porque o mundo não é mais que uma instância onde viemos fazer aquisições, provações para construir e abastecermos a nossa morada futura. Esse é o planeta. Estamos aqui para evoluir, estamos aqui para crescer, estamos aqui para atingirmos objetivos. Esse é o nosso objetivo, crescer na nossa encarnação. E nós viemos com determinados talentos. Alguns vêm com 5, outros vêm com 2, e outros vêm com 1. Esse 1 ele vai cuidar mais de si mesmo, mas em termos de evoluir, de preparar, está lutando, está conquistando, mas não pode se deixar levar pelas coisas desse mundo material. Não pode se deixar levar. De fato, há 2000 anos, o Supremo Senhor enviou ao mundo seu Filho e representante, cuja doutrina sábia, consoladora e ungida de amor é a única capaz de salvar a humanidade. E aqui observamos, e o que a gente observa por toda parte? Então, quando a gente fala assim que é a única capaz de salvar a humanidade, a doutrina do Cristo, a gente consegue compreender por que certas religiões, certos companheiros de outras seitas religiosas, eles colocam, né, fora que assim que tem que aceitar Jesus, que tem que aceitar a igreja como representante de Jesus, por conta disso, por conta de que a doutrina de Jesus é a salvadora, é a única. Cada um tem sua maneira de lidar, sua maneira de ver, mas a doutrina do Cristo é essa que vai nos auxiliar. O que Cristo trouxe para a gente é o que vai fazer com que nós alcancemos essa nossa perfeição. Isso é importante nós entendermos. Na esfera religiosa, como na esfera científica, o dolo, a má-fé, a deturpação da verdade são as coisas que nos levam aos caminhos horríveis. São as coisas que nos faz perder esse contato com a divindade. São as coisas materiais que nós, por tantas vezes, deixamos escapar de nossas mãos por conta desses prazeres materiais, por conta de acharmos que estamos aqui para viver coisas materiais. Nós estamos aqui para viver coisas espirituais. Todos somos filhos de Deus. O Pai reparte igualmente suas dádivas entre todos os seus filhos. Faz levantar o sol para bons e maus e descer as chuvas para os justos e injustos. Mas exige que essas dádivas sejam acrescentadas por todos. Os que obedecem a seus preceitos têm o mérito das suas obras. Os que desobedecem, o demérito, e são responsáveis pela falta de observância
de seus sagrados deveres. Só é para todos. Deus não escolhe esse povo, aquele povo, essa religião, aquela religião. Ou mesmo aquele que não tem religião nenhuma. Não é assim é feita a escolha, é pelos seus atos. O dinheiro não nos foi dado para volúpias, nem a sabedoria para estufar. Assim como os dons espirituais não nos foram concedidos, senão para serem proveitosos a fé, a esperança e a caridade. E ele vai falar de nós espíritas, né? Caibar vai falar. Encaremos agora as parábolas sob o ponto de vista espírita. Elas dirigem-se justamente àqueles que tiveram a felicidade de receber os talentos e as minas dos conhecimentos espíritas, diretamente para nós. Eu procuro dizer sempre que nós encarnarmos e termos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita não é um presente, não é assim algo que nós somos merecedores, que nós somos maravilhosos, não. Eu vejo que é um instrumento que Deus nos concedeu para que nos auxiliasse nessa nossa caminhada. Ora, é muito sabido que estes conhecimentos, quando bem entendidos e bem aplicados, são uma fonte perene de felicidade. E, ao contrário, quando mal entendidos e mal aplicados, são como que setas de remorsos cravados nas consciências desviadas do bem e da verdade. E é uma coisa que a gente vê muito dentro do nosso movimento espírita. Pessoas que têm esse conhecimento, mas não utilizam de forma correta. Porque deixa o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a soberba. Então, são coisas que fazem com que você não compreenda. Parece que não compreende, ou não sabe compreender, ou não consegue viver a doutrina espírita como ela foi trazida pela espiritualidade através do mestre Leonês Allan Kardec. Aqueles que recebem a doutrina e ainda os dons espirituais os aplicam em proveito próprio e alheio, com o fim especial de tornar conhecida a palavra de Deus, são os que receberam 2 e 5 talentos, 5 e 10 minas. A última hora do trabalho, quando chamados ao ajuste de contas, lhe será dito: servo bom, diligente. Fostes fiéis no pouco, também o sereis no muito. Confiar-vos-ei o muito. Entrai no gozo do vosso Senhor. Ou, então, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, de acordo, cada um com os talentos e as minas que recebeu. Então, se nós temos condições de, com o nosso pouco ou com o nosso muito, trabalhar em prol do Cristo, é claro que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Aqueles que recebem a doutrina e os dons espirituais e não os observam, ou os aplicam mal, prejudicando a causa que deviam zelar, são semelhantes aos que enterram o talento e as minas. Infelizmente, está acontecendo muito. Infelizmente, tem muitos. Eu só posso falar da doutrina espírita porque eu convivo com a doutrina espírita. Não posso falar de outras religiões, mas acreditamos que isso existe em todas as religiões. Pessoas que conhecem a verdade, mas a verdade não os liberta. E terminando, diz Caibar: a estes dirá o Senhor: dizias que o Senhor é exigente e cioso, em vez de, ao menos, pordes o talento ou as minas a render juros no banco, os escondestes ou os esbanjastes. Pois, pela vossa boca eu vos julgarei. Entregai imediatamente as minas e o talento aos que têm 10 e 5, porque a todo o que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado.
Porque o que tem essa capacidade, o que conhece a doutrina, o que conhece o ensinamento, o que conhece a palavra de Jesus, as palavras de Jesus, o que procura seguir os ensinamentos do mestre, esses têm. Então, aqueles que realmente procuram fazer isso, eles vão ter mais possibilidade, vão ter mais capacidade, vão ter mais condições de crescimento. Os que não têm, os que recebem, aquelas pessoas que recebeu poucos talentos, não tenho tanta responsabilidade, tenho que cuidar da minha vida, tenho que cuidar de... E não consegue nem desta forma viver adequadamente o que o mestre ensina, vivendo só materialmente, não ligando espiritualmente, não estando preocupado em auxiliar ninguém, deixando com que o orgulho, a vaidade, o egoísmo faça com que eu cresça, o primeiro eu, o segundo eu, o terceiro eu, e não pensa no outro. Esse é aquele que escondeu os talentos. Como todos chegaremos à perfeição, mais cedo ou mais tarde, então, esses companheiros, esses espíritos que estão vivenciando essa situação, vão ter que remoer muito mais isso, vão demorar muito mais nesse crescimento, nessa evolução. Bem, essa então foi o nosso papo de hoje. Espero que tenham podido aproveitar alguma coisa, que seja útil, que toque a seu coração, a necessidade do crescimento espiritual, a necessidade de estudar, a necessidade de compreender mais os ensinamentos de Jesus. E nós vamos ficando por aqui. Na próxima semana nós estaremos com mais uma parábola. Lembrando que nós temos lá no Telegram o SEAV, um farol para o mundo de regeneração. Entra lá no Telegram e faça sua pergunta, questione para que nós possamos também estudar junto com você. Porque quando você faz isso, ele obriga a gente a ir estudar e procurar os ensinamentos da doutrina para que a gente possa estar cada vez mais consciente, mais preparado para essa nossa atual encarnação. Que a paz de Deus esteja em vosso coração. Muito obrigado. Até a próxima.